Olá, estamos começando o InfraLive especial Congresso ABCR de Rodovias, programa em que vamos conversar sobre os temas mais relevantes para o setor de rodovias no Brasil e apresentar alguns dos participantes do maior evento do setor na América Latina. O Congresso ABCR Bienal de Rodovias acontece nos dias 31 de agosto e 1º de setembro em Brasília e as inscrições estão disponíveis no site do evento www.congressoabcrbrasvias.com.br. Eu sou Dini Amora, editor da agência Infra, e hoje eu vou receber a Natália Rezende Andrade, consultora jurídica da assessoria jurídica do Ministério da Infraestrutura. A Natália vai participar do painel Distribuição de Riscos nos Contratos de Concessão antes e após a pandemia de Covid-19, que acontecerá no dia 31 de agosto durante a Bienal de Rodovias. Natália, muito obrigado por estar conosco aqui no programa. E eu queria começar perguntando a você sobre como evoluiu, na sua visão, a distribuição de riscos nos contratos de concessão de rodovias nos últimos anos. Bem-vinda, Natália. Muito obrigada, Jimmy. Para mim é um prazer imenso estar aqui no Congresso também, então, discutindo um tema que é um tema muito caro para a gente, um tema que a gente conversa muito e que ficou ainda mais em voga nessa pandemia. Então, para mim é um prazer, obrigada. E vamos lá, fazendo um pouquinho de retrospectiva, né, Jimmy, que eu acho que é importante até para a gente ver a evolução e as discussões que a gente já teve sobre esse assunto. Então, se a gente for pegar aqui âmbito federal, né, vamos focar no federal, no PROCROF, né, o nosso programa de concessões. Se a gente for olhar lá desde a primeira etapa, lá na década de 90, e aí vou falar um pouco junto também com a primeira etapa, segunda etapa, fase 1, ali em 2007, a gente vai ver uma inexistente alocação de riscos, né? Então, não tem a matriz de risco que a gente conhece hoje nos nossos contratos. E toda vez que a gente olhava para caso fortuito, força maior, tinha lá, mas muito mais até numa lógica, vamos colocar da 8666, uma lógica de contrato de empreitada, de, olha, se acontecer, aí é risco é uma responsabilidade do poder concedente, no caso do poder público. Então, a previsão era muito mais nesse sentido, com uma diferençazinha aí, vamos colocar, da segunda etapa da primeira fase para a primeira, de dizer como é que seria o fluxo, né? Como é que seria um procedimento, então, por meio do desconto do fluxo de caixa, como é que eu faria esse reequilíbrio? Então, tem uma pequena diferença nesse ponto. E aí, depois, o que a gente começou a observar ali na segunda etapa, segunda fase, e nas demais também, aí terceira, quarta, que é a mais recente que a gente considera, né? Já uma evolução de uma alocação de riscos. Então, a gente começou a observar uma matriz de risco. O que é isso, né? É a gente colocar o que é risco do concessionário, o que é risco do poder concedente. Óbvio, da segunda etapa, a segunda fase, que é ali 2009, vou colocar, para a terceira, a partir de 2013, para a quarta, a partir de 2018, ali com a RIS, né, 364, 365, a gente conseguiu ver melhorias entre cada uma delas, e é isso que se pretende. E seja na alocação de riscos, seja também nos procedimentos, e deixar mais claros os fluxos, tanto no contrato, tanto até pelas resoluções da agência, da NTT, por meio da sua regulação discricionária. E isso é bom, porque vai aumentando a segurança jurídica e vai colocando luz em algo que eu acho que a gente sempre tem que discutir, que é a alocação de risco. Então, ótimo. Hoje, e aí desde, vamos botar, 2009, a gente observa já uma matriz de risco, já uma preocupação em alocar os riscos. E aí, Jimmy, o que eu acho que é importante a gente sempre discutir? Quais riscos devem estar endereçados para cada parte? E isso é essencial, é o coração que a gente chama, um dos corações, vou colocar, do nosso contrato de concessão. E por que isso é relevante para o contrato, Natália? Eu queria que você explicasse um pouco na tua visão. Bom, então, a gente está tratando aqui de contratos de concessão. O que é um contrato de concessão, se a gente for pensar assim, né? Ele é uma espécie do tal do contrato de parceria. Esse contrato de parceria ele foi positivado, a gente gosta de positivar coisas no nosso direito brasileiro,
E aí a gente acabou positivando isso na lei de criação do PPI. Se a gente olhar lá no artigo 1º, parágrafo 2º, a gente vai ver a definição de contrato de parceria, que é uma definição que já existe internacionalmente, né? Então, são contratos de longo prazo, você está delegando a prestação de um serviço, a utilização de um bem, por um longo prazo, aquele prazo necessário para você amortizar aqueles investimentos, ele vai voltar, né? A gente não está privatizando, e ele vai voltar, são bens reversíveis, muitos deles ali, e a gente envolve vultosos investimentos, riscos e incertezas. Por quê? Porque o prazo é longo, tem muito investimento, e isso faz com que, cada vez que a gente consiga alocar melhor o risco, a gente consegue trazer investidores mais bem preparados, colocar um contrato mais sustentável que consiga olhar para aquele caso concreto, isso é importante, porque muita gente pergunta assim, qual é o ideal, né? A alocação ideal. É lógico que a gente tem já padrões, a gente tem modelos. Então, e é lógico que a gente tem que olhar para cada caso concreto, porque são projetos complexos, né? A gente não está tratando de projetos padrões. Então, muitas vezes, por exemplo, eu tenho riscos ambientais, riscos de desapropriação, que eu vou precisar fazer um compartilhamento de riscos, bandas ali de compartilhamento. Eu posso fazer isso? Eu posso. E aí é que a gente se começa a fazer perguntas, tais como, eu tenho no meu projeto, no meu caso concreto, um risco ambiental. Quem é que vai conseguir gerenciar melhor aquele risco? É uma pergunta. E aí depois eu penso assim, acontecendo aquilo, o risco que eu consegui prever, que eu consegui identificar, de certa forma ali, quem é que vai conseguir lidar melhor com aquilo? E aí sim, você olha para as matrizes de risco e fala, bom, eu vou conseguir compartilhar, para eu conseguir ter um bom investidor, para eu conseguir ter um contrato sustentável, eu vou colocar na matriz de risco da concessionária, que ela vai até uma banda, por exemplo, nesse exemplo do compartilhamento, até uma banda de tantos milhões, 300 milhões. Depois disso, o poder concedente fica responsável. Por que eu faço isso? Porque eu vejo que na modelagem isso me dá uma sustentabilidade, isso vai ter mais competitividade, isso vai ter investidores, né? Então, a matriz de risco está muito ligado a isso, por isso que eu falo que é o coração, né? Então, ela é muito importante, inclusive, para a gente ter competitividade nesses leilões, que a gente sabe que é difícil, né? São custos muito altos, custos afundados, né? Legal. Bom, Natália, eu queria que você me falasse também um pouco, então, sobre como é que têm sido tratados os desequilíbrios causados pela Covid, que é um evento, né, que vocês deram uma classificação específica aí no Ministério, e todo o tratamento começou com isso, com o parecer que você apresentou, e aí eu queria saber como é que isso evoluiu, né, depois desse trabalho que vocês apresentaram aí no Ministério. Bom, na época, quando começou a Covid, a gente discutiu muito, inclusive dessa classificação, inclusive como que a gente conseguiria dar um norte, que eu sempre comento, né? Aquele parecer nosso foi uma diretriz geral, ele não entrou no caso concreto, mas a gente sentiu que a época estava tendo uma insegurança de, bom, como que a gente vai começar a tratar? E é um começo, né? Porque a gente sabe que tem muitas variáveis aí no meio. E aí a gente falou, bom, vamos fazer aqui um parecer falando, olha, posso caracterizar a Covid como uma força maior, um caso fortuito, um fato extraordinário, independentemente ali, a gente sabe que tem diferenças doutrinárias no direito, né? Mas posso caracterizar um fato extraordinário? Sim. O que eu preciso ver? Aí eu preciso ver, a gente colocou o impacto no contrato, porque aí fugindo um pouquinho das nossas rodovias aqui, no setor de portos o impacto foi diferente do que no setor de aviação civil, pegando os nossos dois extremos aqui. E outra, eu preciso ver na nossa matriz de risco, quando ela tiver, que é isso que a gente está discutindo aqui, para quem que está alocado o risco. Aí você me pergunta, né? Poxa, Natália, mas no poder concedente, né? Normalmente, até porque é um risco, uma incerteza ali que você não consegue prever. Vamos supor, terremoto, né? Aqui no Brasil não seria muito o caso, mas no Chile. E até a gente se deter sobre vários contratos, e aí muito mais até do setor portuário, de arrendamento, eu com certeza te diria, Jimmy, de fato, poder concedente normalmente é onde você aloca a força maior, né? E continuo com essa opinião. No setor de rodovias, a gente observa no poder concedente, tá?
esse risco, mas a gente encontrou um ou outro que estava na concessionária. Nossa. Nos causou surpresa. Não vou discutir se é certo ou errado, mas o fato é que existe. Então, é importante você observar, né? Bom, então, voltando agora no nosso, né, no nosso setor aqui, aí discutimos muito, fizemos esse parecer, e em cada setor, até porque aqui o Ministério ele abraça, né, ele é um guarda-chuva aqui do setor de infraestrutura de transportes, a gente foi observando medidas em cada agência. Então, a ANAC, que a gente é responsável pelo fundo, teve a recomposição vinha para cá, até para não afetar muito a tarifa, e a gente tem essa possibilidade de recomposição por meio de outorga, no caso do setor de aviação civil. Então, foi um tratamento também muito importante, porque foi a infraestrutura mais afetada, eu posso dizer, né? A gente sentiu isso na pele, nós usuários. No setor de rodovias, o pessoal fez também um processo inclusive com participação e controle social, de uma metodologia para conseguir calcular esses fatores COVID, considerando sim a COVID um fato extraordinário. E um processo muito interessante, muito aberto, participativo, e que tem uma lógica interessante que a gente sempre discutia e que é algo que vai ser muito discutido ainda. No setor de aviação, a gente já está discutindo com os tais reequilíbrios de longo prazo, né, que é como eu consigo separar o que é da Covid com o que seria o normal, o fato ordinário, aquela oscilação que a gente já espera na demanda. Então, essa é a tentativa e é um desafio, tá, Dina? Posso colocar aqui que eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem para o presente e para o futuro, que é algo que está sendo discutido, foi discutido na metodologia da NTT e nos casos práticos aí vão ter as suas peculiaridades. Bom, e aí eu já introduzo com você a pergunta que eu queria fazer para terminar a nossa conversa, que são as lições que vocês aprenderam aí para que os contratos, né, sejam ainda mais eficazes aí na sua execução nos próximos anos. Essa vivência de lidar com contratos de concessão, acho que é um aprendizado diário, né? Então, quando a gente se depara com assuntos tão importantes como esse, tão impactantes, seja para a gente aqui no serviço público ou para a sociedade de uma forma geral, a gente começa, óbvio, a pensar ainda mais, né? Além do que a gente já vem pensando, já vem modelando, já vem se preparando aqui, e acho que a Covid, a pandemia, ela trouxe também ainda mais essa importância da matriz de risco que a gente tem conversado aqui. Bom, então, o que a gente tem de lição? Eu acho que seja continuar pensando qual é a melhor alocação de riscos em cada caso, e inclusive de uma forma a gente discute muito, poxa, a concessionária tem uma lista não exaustiva de riscos, o poder concedente tem. Será que isso é o ideal? Será que eu não consigo pensar mais para cada vez ficar mais exaustivo, dar mais segurança? Será que eu consigo compartilhar mais riscos onde tiver que compartilhar? Bandas, isso daqui que a gente está comentando, são questões que eu acho que a gente tem que, sim, sempre estudar, sempre aprofundar, isso olhando para os nossos contratos. E também olhando para fora, vamos pensar assim, numa regulação que pode estar dentro do contrato ou que pode estar numa resolução da agência ou numa portaria aqui do Ministério, como a gente fez no caso de portos, porque a gente é poder concedente, de medidas que muitas vezes a gente tem no nosso ordenamento jurídico, mas que às vezes a gente não usa como, por exemplo, algo que a gente vem estudando já no setor portuário, né? Que para todo setor de infraestrutura, né? Que é a questão das cautelares. Cautelares administrativas, para quê? Para você conseguir dar aquela sustentabilidade que você precisa no projeto, não deixar ficar ruim, cada vez pior o estado da concessão, pensando na concessão aqui, no usuário, e ir fazendo um processo de reequilíbrio, que a gente sabe que é um processo que muitas vezes é longo. Então, a gente tem condição de fazer isso? Tem condição de fazer isso, tem disciplinamento jurídico, e muitas vezes precisa ter uma colaboração de todas as partes para que a gente consiga concluir esse tipo de procedimento. Todas as partes, aí eu digo, executivo,
agência, Tribunal de Contas, Judiciário, Ministério Público, para ter um entendimento e uma colaboração que eu acho que é a lição que fica também, da gente sempre tentar essa cooperação e aí num aspecto de empatia até, da gente conseguir ver as dificuldades, como a Lindby já colocou, e eu acho que a gente cada vez tem que colocar mais em prática. Então, são várias lições, mas resumindo um pouquinho, poderia colocar essas para você, Jim. Tá ótimo, Natália, obrigado. E vocês vão ter a oportunidade de ouvir a Natália falar mais ainda e explicar mais sobre isso no Congresso da BCR, Bienal de Rodovias. E em breve teremos outros convidados aqui que também vão falar. Natália, muito obrigado. E você que está assistindo, curta aí o nosso canal para ser notificado dos nossos programas. E até a próxima. Obrigado, Natália. Eu agradeço, Jim. Estou à disposição aqui. Tchau, tchau.